Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje aqui com vocês eu quero compartilhar como eu estou fazendo para desenvolver a paciência. Nesse mundo de hoje em qual a gente vive, tão acelerado, que as informações chegam tão rápido, que você vive nas redes sociais, num mundo totalmente acelerado, muitas vezes se sentindo frustrado com muitas coisas que a gente vê aqui na internet, está faltando paciência para mim, para você e para todos que chegam aqui e se interessaram pelo título desse vídeo. Então, se você é aquela pessoa impaciente, ansiosa, imediatista, você está no vídeo certo. E eu sou Elisandra e esse é o meu canal, onde agora eu compartilho um pouco mais das minhas experiências, meu crescimento espiritual, a minha evolução como pessoa. Estou muito longe ainda de ser uma pessoa evoluída, de ser uma pessoa com sabedoria, mas sou uma pessoa comum, assim como você. E já fui muito ansiosa nessa minha vida, já fui muito imediatista. Muitas vezes usei as palavras: se não for para agora, nem precisa mais. Se não for rápido, eu não quero. Eu quero agora, como uma criança birrenta. E é isso que temos que aprender a controlar quando a gente chega a uma certa idade, quando vamos ficando adultos e vemos a realidade do mundo aí fora. Eu tenho 39 anos e agora, nesses últimos tempos, que eu estou desenvolvendo a minha paciência. Por muitos e muitos anos eu fui muito imediatista, eu queria tudo para ontem. Eu muitas vezes já meti os pés pelas mãos por não ter paciência, já maltratei pessoas, já fiz coisas erradas nessa minha vida, já perdi coisas, perdi pessoas, perdi relacionamentos por não ter paciência. E hoje, morando no interior, eu moro numa chácara, para quem ainda não sabe. Eu me mudei da cidade grande, onde eu estava morando, em Palhoça, Santa Catarina, uma cidade totalmente desenvolvida, muitas pessoas, muito trânsito, muitas informações, muitas mudanças rápidas. E eu entrei naquele fluxo de querer tudo muito rápido, de querer ficar rica rápido, de ter uma casa rápido, de ter o melhor carro. Eu via na internet as pessoas crescendo, enriquecendo, ficando milionárias, e eu me sentia ficando para trás. Me sentia muitas vezes frustrada em ver aí, até hoje, né, muitos jovens ficando ricos e evoluindo, e parece que a gente ali patinando no nada. Até que caiu a ficha da dona Elisandra de que eu precisava desenvolver um pouco mais a minha paciência, deixar um pouco de lado a minha ansiedade e estar mais presente no momento. E foi aí que começou a grande mudança na minha vida. Eu comecei a entender tudo isso melhor neste ano que terminou, 2025. E vou compartilhar com vocês para que vocês em 2026, assim como eu, desenvolva cada vez mais a paciência, a sabedoria de saber esperar, a sabedoria de saber que tudo tem o seu tempo e que a gente também tem que se mexer para que as coisas aconteçam. Como comentei ali para vocês, eu morava numa cidade grande onde a gente dormia e acordava e já tinha um prédio novo, uma empresa nova se instalando, um vizinho novo chegando, um vizinho novo saindo.
E isso foi me criando uma sensação de imediatismo. Eu queria que as coisas na minha vida funcionassem como na cidade grande. Que as coisas fossem rápido, que as coisas viessem de forma fácil. Aí foi que eu vim para o interior à procura de mais paz, de sair desse fluxo tão acelerado, dessa vida tão rápida, das coisas chegarem e transformarem e mudarem. E aí começou a chegar um sentimento no meu coração de que tudo tem o seu tempo. Na vida, tudo precisa germinar, crescer, florir, dar frutos, esperar o tempo de madurar as coisas, como aqui no ambiente que eu vivo. Aqui eu tenho que plantar a semente, molhar, cuidar, deixar no sol, algumas na sombra e esperar o tempo para que ela germine, para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela dê frutos e assim esteja pronto para ser comido, para ser saboreado. E assim eu acredito que seja na vida. Nós temos que semear, temos que regar, temos que cuidar, temos que ter amor e zelo por aquilo que a gente está fazendo. Por muitas vezes eu me vi assim, mas o fulano tem isso, mas o fulano tem aquilo, mas o ciclano tá daquele jeito. E por que eu não? Aí eu fui ver as sementinhas que eu estava colocando na terra. O que eu estava semeando? Como eu estava cuidando daquela pequena semente para que ela germinasse? Querendo botar na terra hoje e amanhã colher o fruto? Assim eu não consegui chegar a lugar nenhum. Eu tive que colocar os meus pés no chão, colocar a sementinha, cuidar, dar amor, molhar, cuidar o sol, botar na sombra, ver crescer, acompanhar o crescimento e sempre analisando se não vai ter pragas, se não vai ter formigas cortadeiras, se não vai ter alguma coisa que vai estragar isso ali. E assim é a vida da gente. Nós temos que cuidar aquilo que a gente planta. Nós temos que saber regar a nossa vida. Nós temos que esperar o momento certo dos frutos e assim ter uma colheita satisfatória. A vida da gente hoje com essa correria, com esse imediatismo, nos deixou umas pessoas pensando que tudo é fácil, que tudo é para já, que a gente não precisa semear, que a gente não precisa ter cuidado. A gente só quer colher, a gente só quer chegar ali, que esteja bonito, perfeito e saborear daquelas sensações boas. E, gente, eu digo para vocês que não é assim. A gente precisa desenvolver a nossa paciência. A gente precisa ter sabedoria. Saber o que você vai plantar, o momento certo para plantar. Porque aqui não adianta eu plantar certas coisas no inverno. Eu não vou colher. Não adianta eu plantar certas coisas no forte do verão. Eu não vou colher. E tem coisas que sim. Então, o que a gente tem que começar a plantar? O que você tem que começar a plantar aí na tua vida para que você tenha uma colheita satisfatória? E foi isso que eu comecei a me perguntar, a analisar o que eu preciso fazer para que eu colha amanhã ou depois frutos produtivos, frutos bonitos, uma vida mais saborosa. O que eu preciso plantar? Eu preciso plantar paciência para que aquela planta germine na terra, cresça,
floresça, dê frutos. Assim, na vida, também. Eu preciso saber fazer escolhas certas. Eu preciso estar no momento certo presente. Eu preciso regar a minha vida. Eu preciso adubar. Eu preciso ter sabedoria para que as coisas aconteçam. Não adianta a gente viver num mundo de imediatismo, querer tudo para ontem, construir um castelo de areia, sendo que uma casa você começa pelos alicerces da casa. Ou você começa com um terreno plano, você vai lá colocando as partes de baixo. Você não vai construir uma casa pelo telhado, você vai construir uma casa de baixo para cima. E é assim que devemos fazer na vida, para termos esse desenvolver de paciência, para colhermos frutos. Precisamos ter uma base, um alicerce. Você tem que saber escolher o que você quer para a tua vida, o que você quer colher ali no futuro. Você quer plantar pêssego? Você vai colher pêssego. Se você plantar alface, você vai colher alface. Agora, se você vai aí na sua vida e planta discórdia, planta briga, planta imediatismo, você não vai ter uma colheita satisfatória. Você vai ter uma colheita com frutos podres, com frutos bichados, com verduras sem sabor. Então, aqui eu pude aprender que a vida precisa de paciência. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de poder estar nesse lugar e ver como a natureza funciona e aplicar isso na minha vida. Eu desenvolvi mais a paciência analisando, observando a natureza. A natureza age de uma forma perfeita. Ela se renova, ela perde as folhas, ela dá frutos, ela cresce, ela morre, ela sobrevive, uma ajudando a outra. E assim na vida devemos fazer. Primeiro, vigiando e cuidando dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, temos muitos pensamentos intrusos, no qual a gente tem que monitorar o tempo todo. Temos que desenvolver o sentimento de cuidado com nós mesmos. Assim como a gente cuida uma plantinha, como eu já falei algumas vezes no vídeo. Regando, adubando, assim é a nossa vida. Quem somos as plantas? Quem é as plantas aqui na nossa vida? Somos nós. Nós somos umas plantas. Nós somos a planta que devemos cuidar, regar e subnutrir. Às vezes a planta precisa de cálcio, de água, de adubação. Assim somos nós, seres humanos. Nós somos plantas aqui que precisamos crescer, nos desenvolver. Somos colocados uma sementinha para ser germinada lá no útero da nossa mãe. É colocado como se fosse, até a gente fala muitas vezes para as crianças, né? Ah, é uma sementinha que está sendo germinada. Essa sementinha somos nós hoje. Somos essas pessoas que nos tornamos, que crescemos, que a mãe foi lá, regou, deu nutrição, deu uma vida para nós estarmos aqui. E assim é nós na vida adulta. A gente precisa nos nutrir, precisamos nos hidratar, precisamos desenvolver para crescer, para dar flores, para dar frutos. Assim somos nós, seres humanos. Nós não somos diferente da natureza, de uma árvore, de um pé de feijão. Vamos dizer assim, que aqui eu tenho feijão plantado e eu plantei feijão já há uns 2, 3 meses. Agora que eles estão produzindo as vagens.
Eu vou ter que esperar que produza as vagens, que seque lá no pé, para daí sim eu colher um feijão. Mas quando eu colher esse feijão, para que eu possa saborear, aquele pé de feijão que eu tive que plantar, regar, cuidar, ele vai dar a vida dele para que eu possa desfrutar daqueles frutos, daquele feijão que eu vou colher. E na vida somos assim, temos que nos doar para algumas coisas para que a gente possa colher algumas coisas. E todos nós, seres humanos, um dia vamos embora desse lugar, vamos morrer para esta vida, para que outras plantas venham, para que outras crianças nasçam, para que outros seres humanos desenvolvam aquilo que a gente já desenvolveu ou que está tentando desenvolver nessa vida. E agradeço muito a Deus por eu estar aqui, por eu ter esse entendimento, por eu conseguir ter essa visão e hoje está passando aqui para vocês isso que eu analisei na minha vida. Pode ser que esse vídeo alcance muitas pessoas e elas se identifiquem com isso. E pode ser que tenha as pessoas que não achem que seja assim. E tá tudo bem. Eu estou passando a minha visão de vida para vocês. Aquilo que eu estou colocando em prática e digo para você, está dando certo. Está dando certo eu germinar, eu cuidar, eu plantar e colher. Está dando certo. Então, por que não compartilhar com vocês isso? E pedir para que vocês façam um teste aí na vida de vocês. Comecem a fazer isso que eu disse para vocês. Comecem a ter esse cuidado com você mesmo. Tire um momento para você. Tenha paciência com você. Você também erra. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Às vezes vamos perder as folhas por aí. Vamos germinar frutos que quem sabe sejam bichados. Mas daí na próxima colheita você já vai saber, aqui eu preciso isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cuidar mais, eu preciso me dedicar mais para que eu tenha uma colheita satisfatória. Então, gente, o que eu queria passar para vocês com esse vídeo? Para que vocês desenvolvam aí no coraçãozinho de vocês, aqui na mente, a paciência, o germinar, o se cuidar, o autocuidado, estar presente, acompanhando cada passo dessa plantinha que é você aí do outro lado desse vídeo. Se cuide, se ame, se proteja, se regue, se dê adubo para que você fique livre, feliz, contente, se hidrate das pequenas coisas boas, se hidrate quando você ver uma flor nascendo aí na tua vida, fique grato, fique feliz, porque você vai ver ali depois a colheita, você vai ver um fruto produtivo, uma vida melhor logo ali na frente. Você não vai ver agora o imediatismo. Você não vai plantar hoje a paciência aí na tua vida e amanhã você vai ser a pessoa mais paciente do mundo. Não vai se afetar com o mundo aí fora, não vai se afetar com o que as pessoas te falam ou com notícias da internet. Você não é assim. As coisas é com o tempo. Hoje eu planto paciência na minha vida para que eu tenha uma colheita produtiva. E eu espero que você também plante a sementinha da paciência aí no teu coração, regue ela, trate ela com muito amor, com muito cuidado, cuide das pragas que estão aí ao nosso redor, na nossa vida, que temos muitas hoje pragas aí. Todas elas são controláveis e você pode controlar isso, você tem que cuidar essas coisas que vão acontecendo no teu dia a dia, cuidar dessas notícias, dessas internet, essas coisas aí, hoje tem muito fake news. Então cuide da tua vida, cuide da tua sementinha,
plante coisas boas para o futuro. E eu espero que você tenha uma colheita produtiva, maravilhosa e saborosa aí na tua vida. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já não esquece de deixar o like, se inscreve aqui nesse canal, que eu vou ficar muito feliz em saber que um pouquinho eu pude ajudar aí a germinar a tua sementinha. Tchau!